cumprimento a paz do Senhor. Boa noite. Quero começar essa noite, primeiramente, agradecendo a Deus por tudo, por dia, por mais uma semana. Mais uma vez nós estamos aqui juntos e glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. E hoje eu quero falar de um livro que eu andei lendo, muito rico, um livro curto da Bíblia, mas um livro poético, um livro inspirador, um livro que traz em nós renovo, traz em nós esperança. Todos os livros são assim, né? A palavra de Deus é inspiração para nós. Mas esse em especial me motivou muito, me alegrou muito. E é o livro de Abacuque. Ele tem 3 capítulos, né? Apenas, mas 3 capítulos, cada capítulo tem algo diferente a nos ensinar. Para início eu quero ler Abacuque 3:17, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Aí nós convido para a gente voltar lá no capítulo 1 do livro de Abacuque. Então começa assim, o capítulo 1 do livro de Abacuque. O peso que viu o profeta Abacuque. Nós estamos falando aqui de um dos profetas da Bíblia, Abacuque. O seu nome representa abraçador, né? Sabendo que antigamente, quando era escolhido um nome para um homem ou uma mulher, esse nome representava muito. Não é como hoje que a gente escolhe porque acha bonito, porque tem alguém que tem um nome legal, então a gente põe porque para, né, ser bonito, ter um nome bonito, enfim. Quando na época dos antigos, eles escolhiam um nome que representava a pessoa mesmo, que simbolizava algo. Então, o significado de Abacuque significa abraçador. E quando a gente começa o livro lendo, a gente começa aqui com um profeta indagador, um profeta que começa a sua escrita, né, com a seguinte palavra: até quando? Até quando, Senhor? Abacuque, a sua época é de 600 a 605 anos antes de Cristo. Época em que o povo estava sendo invadido, né? O povo judeu estava sendo invadido pela Babilônia, estava sendo levado cativos. E é a época de Abacuque, época do rei Joaquim. E o povo, nessa época, era um povo que estavam dispersos. Eles estavam se afastando do Senhor, estava havendo uma apostasia. Então esse povo se afastava do Senhor, estavam buscando cultuar outros deuses. E Deus permitiu que viesse um reino e tomasse esse povo e levasse ele cativo. Então, aqui fala de uma visão de Abacuque. O peso que viu o profeta Abacuque. Ele começa assim: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutas? Gritarei-te-ei violência e não salvarás. Ele começa a contestar a Deus, ele começa a indagar a Deus. Até quando ele vai ver o povo dele sofrendo? Até quando ele vai ver
esse gigante, né, que era a Babilônia, né? Até quando que nós vamos ver isso, Senhor, e o Senhor não faz nada? Por que razão me mostra a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também que suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e o juiz nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o justo se manifesta torcido. Ele se indignava pelo fato de um povo ímpio, né? Um povo um povo que tinha tantos pecados prosperar tanto e ainda está oprimindo, né, Judá. E ele começa essa contestação, né? Ele começa essa indagação, ele começa a se indignar, né? O povo estava idolatrando outros deuses, e isso ele traz isso no primeiro capítulo, ele traz essa amostra no primeiro capítulo, ele traz esse monte de perguntas, né? Perguntas essas que a gente se pergunta muitas vezes, né? Eu achei muito interessante trazer esse capítulo hoje, trazer esse livro hoje, pelo que nós estamos passando hoje, né? Pelo que nós estamos vendo, porque que muitas vezes a gente pergunta até quando que isso vai, até quando, por que essas pessoas prosperam tanto, né? A gente sabe o mal que elas fazem, por que essas pessoas continuam triunfando? A gente tem essas indagações com Deus, né? Deus, você não está vendo isso? Até quando que nós vamos com isso? Né? Essas mesmas indagações que a gente faz hoje era o que esse profeta fazia, porque ele via tanta iniquidade, ele via um povo que idolatrava, ele via um povo incrédulo, ele via um povo se sobressaindo contra os justos. Ele via os justos padecendo e via os ímpios prosperando. E ele fala isso, até quando eu vou ver isso? Por que me permite ver isso? Né? E de tanto essas perguntas, inúmeras vezes ele faz a Deus, no capítulo 2, Deus responde a ele, né? São 3 capítulos apenas o livro de Abacuque. Então o capítulo 1 mostra a indagação dele, a insatisfação dele, o contestamento dele para com Deus, e mostra o silêncio de Deus também, né? Ele faz inúmeras perguntas, mas a Bíblia mostra o silêncio de Deus. Apenas no capítulo 2 vem a resposta de Deus. No capítulo 2 começa assim: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, vigiarei para ver o que falara de mim e o que responderei quando eu for repreendido. Aí ele fala assim: então o Senhor respondeu. Apenas no capítulo 2 que o Senhor começa a responder a Abacuque. E disse: olha, você vai escrever essa visão aí que eu estou te dando, e eu quero que você torne-a bem legível, para quem passar ter conhecimento. Eu quero que você repasse essa informação, eu quero que você repasse essa visão, eu quero que você passe adiante a minha resposta às suas perguntas. E aí ele começa a falar sobre o pecado do povo dele, de Judá, né? Deus assim. Ele começa sabe aquela hora em que a gente busca tanto em Deus, né? Para que seja mudado o cenário, Deus não faz nada, Deus não responde. E quando vem a resposta de Deus, a gente não gosta da resposta de Deus. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Abacuque. Ele pergunta a Deus, ele quer saber por que o ímpio está prosperando perante o justo. E aí vem a resposta de Deus e diz assim: olha, eu vou usar o inimigo de Judá, eu vou usar a Babilônia vai invadir, porque o povo insiste em se afastar de mim, o povo insiste em cultuar outros deuses, o povo está se afastando da minha presença.
Então, esse povo será oprimido por estes inimigos. E essa resposta não foi muito agradável. Ouvir repreensão de Deus, ouvir tanto tempo buscando a Deus e ouvir o seu silêncio e você não vê resposta. De repente a resposta vem com uma exortação, de tamanha dureza, né? Foi isso que aconteceu aqui. Deus começa a responder a Abacuque, olha, e ele começa a falar, olha, o Senhor me respondeu, escreve isso, né? Eis que a alma está orgulhosa, não é reta, mas no meio disso tudo, né? No meio do que irá acontecer, no meio do que todos irão passar, ele fala assim, que que o justo vai viver pela fé. O justo pela sua fé viverá. Né? E todo o capítulo 2 começa a Deus mostrar, passar para Abacuque o que irá acontecer, né? E ele termina o capítulo 2, né? E vem o capítulo 3, que foi o que eu li no início, que é a coisa mais linda do mundo. E fala assim, a oração de Abacuque. Então, nós temos 3 estágios nesse capítulo, nesse livro. O primeiro estágio é a contestação, a indagação do profeta Abacuque, né? Perante o cenário, né? O cenário político da época, né? Por que está acontecendo tudo isso? Se a gente, diante desse cenário aqui, que a gente conhece, se nós chamássemos qualquer especialista político, ele ia falar que era impossível Israel, era impossível Judá triunfar, que era óbvio que a Babilônia iria prosperar, que ela iria muito longe desse reinado. Então, a oração de Abacuque no capítulo 3 começa assim. A oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Então, a primeira palavra do versículo 2 fala assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então, começa esse homem, no capítulo 3, ele muda de estilo. São 3 situações diferentes. Indagou, ouviu a voz de Deus e agora no capítulo 13, ele começa a mudar de estilo, ele começa a mudar de posicionamento, ele começa a mudar de comportamento. Então ele começa aqui, eu ouvi, ele ouve a voz do Senhor, né? E ele fala que quando ele ouve a voz do Senhor, ele diz que a tua palavra ele temeu. Ele busca, né, ao Senhor, ele busca ouvir a sua palavra e quando ele ouve, ele sente temor pela palavra do Senhor. Aí ele começa a mudar a sua forma, ele começa a mudar o seu estilo, o seu comportamento, dentro dele começa a se transformar. Aí ele fala assim, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele deixa de viver apenas o presente e começa a ver o futuro, começa a olhar através dos olhos de Deus como será o futuro. Deus fala para ele assim, olha, este momento aqui vai acontecer tudo isso, esse povo vai ser levado cativo, esse povo vai ser levado para a Babilônia, mas no meio deles, no meio de tudo isso, o justo que viverá pela fé. Quem for justo vai viver pela fé, né? Porque está no meio de um outro tipo de cultura, né? Você sair de um ambiente para o outro, você corre sérios riscos de se moldar ao ambiente. O maior receio, quando Deus fala para que o povo seguisse a sua direção, não cultuasse outros deuses, era que Deus não queria que houvesse a perda da sua cultura, desde Abraão, né, vinha se trazendo, passado de pai para filho, a cultura judaica, o estilo de vida. Então isso não era possível se perder, porque
pensando nisso, né, analisando isso, eu não lembro, eu não conheço minha bisavó e não sei o que ela gostava, eu não sei o que ela, qual eram os costumes, e eu conheço da minha avó, mas da minha bisavó não. Então nós perdemos de uma certa forma a nossa cultura. Eu conheço a cultura da minha avó, né? Eu sei como que era, mas a minha bisavó eu já perdi. Os judeus, o povo judaico, não, eles permaneciam de geração em geração, eram passados a sua cultura, isso não poderia se perder, né? Não somente a cultura, mas os mandamentos de Deus. O Torá era um guia, né? Digamos assim. Então, Deus falaria, olha, vocês vão estar no meio de um povo ateu, vocês vão estar no meio de um povo que cultua deuses que não falam, que cultuam estátuas vazias, mas isso vocês vão prevalecer. Aquele que tiver fé, aquele que tiver esperança, prevalecerá. E Abacuque começa assim, o Senhor abençoa, aviva a tua obra. Ele pede um avivamento. Ele pede um avivamento no meio dos anos. Ele pede um avivamento para a geração futura. Ele pede um avivamento. Ele agora pede em união em todos, para com todos. E essa palavra avivamento, ela tem um significado diferente aqui, né? Diferente do avivamento que a gente conhece. A gente acredita que o avivamento é aquele onde tem barulho, onde tem pulo, onde as pessoas ficam pulando, onde as pessoas ficam gritando glória, glória sem parar. Não, o avivamento aqui falado é um avivamento interno, é onde há um crescimento espiritual, onde há o crescimento da fé. O avivamento, ele exige de nós uma transformação. Avivamento é quando uma pessoa, através da palavra de Deus, ela é transformada, ela muda o estilo de vida dela, passa a ser outro, ela passa a viver conforme a palavra de Deus. Isso é um avivamento, não é o avivamento que a gente vê por aí, que as pessoas colocam o nome de avivamento. Avivamento é de dentro para fora. Então ele pede que aviva a tua obra, né? Aviva no meio dos anos, e faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te de misericórdia. E isso é lindo, porque esse homem passa do desespero. Ele começa o capítulo 1 desesperado, e aqui no capítulo 3 ele já começa ele já demonstra um homem cheio de esperança, né? Do medo que ele estava, ele passa a exaltar o nome de Deus. Ele começa a cantar à noite. Isso é uma oração com cântico. Então, durante aquela noite que não parece que não tem fim, ele começa a cantar louvores, ele começa a glorificar o nome de Deus. Por quê? Porque dentro dele começou a brotar a fé, a adoração. Ele parou de ver o desespero do lado de fora, e agora ele passa a trazer a essência, a evidenciar a sua fé. E nós vamos pro 16, que diz assim, olha só que lindo. Ouviu, o meu ventre se comoveu. Ouvindo-o, ele fala, quando eu comecei a ouvir a Deus, na oração dele, quando ele começa a ouvir a voz de Deus, ele fala que dentro dele se comoveu, se estremeceu, a sua voz tremeram os meus lábios. Olha como ele relata o encontro que ele tem com Deus na oração. Quando ele ouve a voz, né? A palavra de Deus, ela jamais pode ser separada da oração. Quanto mais eu buscar a palavra de Deus, mais eu devorar, porque uma está ligada à outra. Não adianta eu ler a palavra e não orar, não adianta eu orar e não ler a palavra, as duas têm que estar ligadas, as duas têm que estar inseparáveis. E ele fala que quando ele ouviu a voz de Deus, quando Deus começou a falar com ele por dentro dele,
estremeceu-se, por dentro dele ficou trêmulo. Esse homem passa a ser transformado. Nós não estamos falando aqui de um homem que viveu 3 tempos diferentes. Nós estamos falando de um homem que começou uma oração. Essa oração ele começa reclamando, ele começa a perguntar a Deus o porquê de tanta coisa, né? Até quando, Senhor? E o Senhor responde ele. E quando ele tem um encontro com o Senhor, ele começa a se transformar e aí ele começa a explorar, a externalizar a sua adoração. Muda o seu formato, muda a sua voz, muda a forma que ele fala. O cenário externo continua igual, continua sendo, né, invadido, continua o perigo, né, a Babilônia ainda está aí, né, mas dentro dele muda. Ele começa a enxergar diferente, ele começa a falar diferente, então ele começa a se posicionar diferente. E ele começa assim, ele começa a dizer o que está acontecendo com ele. Olha, toda vez que nós temos um encontro com Deus, a primeira coisa que a gente vê é a grandeza de Deus. A gente não continua a mesma pessoa. Quem tem um encontro com Deus jamais continua a mesma pessoa. Isso é fato. E ele fala, ele entra aqui, ó, entrou a podridão nos meus ossos. Ele começa a ver seu pecado, ele começa a ver as suas falhas. E ele diz assim: eu estremeci dentro de mim, no dia da angústia descansarei, quando subi contra o povo que invadirá contra as suas tropas. Ele fala assim: olha, eu estou preparado para a crise que virá. No dia que chegar, quando chegar esse dia, eu vou estar preparado, porque o Senhor já me encheu de esperança. Então eu quero trazer isso para nós hoje, né? Como é que a gente se comporta, né, diante de uma crise, né? Nós, brasileiros, nós do mundo, nós estamos passando hoje uma situação de uma pandemia, né, que atingiu o mundo inteiro. Mas o mais curioso é que hoje eu estava conversando com meu esposo que já houve tantas coisas no mundo, não tão distantes, né? Nós estamos falando de um povo que passou por muitas dificuldades, eles já foram escravos. Nós estamos falando de um povo que tem aqui, né, uma história sobre a vida dele. Nós temos um livro sagrado que conta a história desse povo, um povo que foi escolhido por Deus, né? E esse povo passou por muitas lutas, mas eles prevaleceram em todo e guardaram a sua identidade. Em todas as dificuldades que eles passaram, eles conseguiram guardar a sua identidade e prosseguirem, seguir em frente. E já vai chegar em nós. E nós tivemos na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí por situações em que tão horríveis, né? O Holocausto, por exemplo, que esse povo foi tão maltratado, foi tão maltratar não é a palavra certa. Um povo que morreu tantas pessoas e não tem relato do mundo ser paralisado por isso. Nós vemos situações recentes de que a fome mata inúmeras pessoas todo dia e a gente não vê o mundo parar por isso. Todo mundo passa, né? E ainda passa como se não existisse fome no mundo. E agora todo mundo parou, né? Porque essa doença, ela pega todos, ela não pega estados sociais, né? Ela não pega gênero, né? Nem masculino nem feminino. Ela simplesmente pega, né? Ela simplesmente chega a quem não se cuida, a quem não se previne, né? Ela chegou, né? Aí para todos, não para classes sociais. Então o mundo parou por causa dela. Mas já houve inúmeras epidemias do preconceito, houve escravidão e o mundo nunca parou, né? Mas hoje nós estamos diante de uma crise, outra crise. E por que não falar do nosso país, né? Que passou, desde que eu nasci, nós só temos crise no nosso país,
né? Tivemos a crise do plano Collor, nós tivemos crise econômica, inúmeras crises aí, viemos uma crise recente e agora chega em nossos lares, chega no nosso mundo uma crise nova que não avisou ninguém. Ou não quisemos ouvir, vamos dizer assim, porque houve avisos de todos os lados, mas nós acreditamos que nunca vai acontecer conosco. Então, do dia para a noite, parou tudo, né? Como amanhecer do dia, a noite acabou, amanhecer do dia, parou-se tudo. Quem estava preparado para essa crise? Ou quem está preparado para essa crise ainda, já que a gente está em 2 meses aí de total paralisia, né? E esse homem aqui, ele relata que quando o povo que invadirá com suas tropas, né? Nosso povo, eu terei esperança. Aí ele vem com o versículo mais conhecido que a gente já conhece. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no nome do Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha como mudou, olha como foi transformado esse homem por dentro, olha como ele agora, ele traz a fé dele, ele evidencia a fé dele para todos nós vermos. Os 3 estágios desse capítulo. E ele começa a utilizar, eu só quero recapitular aqui, que o cenário externo não mudou. Mudou dentro dele, a fé dele foi renovada. Agora ele começa a falar, ele começa a nos ensinar que em meio à escuridão, durante meio à noite, é possível nós cantarmos também. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós passarmos a buscar a Deus em oração, o nosso cenário pode estar do jeito que ele está hoje, né? Hoje em dia eu não assisto mais jornais, eu não assisto mais televisão, eu procuro me informar de outras formas. Por quê? Porque tá difícil de você assistir alguma coisa e não se contaminar com aquilo, e não vir o temor, não vir o medo. Então eu optei em não assistir nada, eu optei em não ver os jornais. Para quê? Para que eu mantenha a minha mente na palavra de Deus, eu mantenha a minha mente renovada. Então, ele sai dessa situação de medo, de angústia, né? E ele explica aqui que ele está preparado para o futuro. E ele nos ensina para que a gente que tem a palavra de Deus, a gente que conhece a palavra de Deus, a gente precisa estar preparados para as crises que virão, não somente essas, futuramente virão outras, mas cada uma delas que nós passarmos, nós vamos estar mais forte, nós vamos aprender mais e o mínimo que a gente pode fazer é errar menos, né? A gente precisa aprender com as adversidades, a gente precisa entender que não vai haver crescimento se nós não passarmos pelas adversidades. É isso que esse profeta está nos ensinando aqui, é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Ela está nos ensinando, ela está nos falando que a gente precisa compreender e entender que acima da economia, acima do governador, acima do presidente, há um rei que rege todas as coisas. Há um Deus poderoso que ainda tem controle de tudo. E se faltar suprimentos aqui, se faltar suprimentos na economia, se faltar suprimentos, se houver falta, Deus, o estoque de Deus está cheio, está suprido, é infinito. Então, quando nós estamos ligados, conectados com a palavra de Deus, com o buscar a Deus, ouvir a sua palavra, nós estamos em paz. E Ele não deixará faltar a nós, não importa o cenário que for, não importa a crise que for, quando nós estamos conectados com Deus em sua palavra e na oração, não existe crise para nós.
Por quê? Porque não vai faltar esperança, não vai faltar fé. E onde há paz, Deus é um Deus criativo, então Ele nos fez a sua imagem e semelhança, então em nós há esse poder criativo, né? Não vai faltar fé, nós vamos estar ali conectados com Deus. E é de lá que vai vir as estratégias, é de lá que vai vir o renovo. Então a palavra de Deus nos diz que nós não deveremos ser moldados pelo mundo, e sim renovados. A nossa mente precisa estar todos os dias renovada pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus. A partir do momento que a gente passa a ter esse conhecimento de Deus, a gente passa a ter mais clareza, a compreender o que representa a palavra na nossa vida. E ele usa aqui um agricultor. Ele usa aqui um agricultor para assim, o que a gente deve fazer quando acabam os recursos. Aí ele usa um agricultor que fez tudo certinho. Olha, eu sempre agi certo, eu plantei, né? Ó, ele plantou. E ele usa as plantas, ele usa os produtos que na sua época eram os mais importantes, eram vitais para a sobrevivência, né? Ele usa a figueira, ele usa a vide, ele usa a oliveira, ele usa as ovelhas que produziam lã, que faziam as vestes, né? Ele usa o gado. Então ele coloca aqui como um agricultor que limpou o seu terreno, ele cuidou, plantou, né? Mas não pôde colher. Veio a crise e ele não pôde colher, ele perdeu tudo isso. E como é que esse agricultor ele se comporta? Como que esse homem que fez tudo certinho e veio a crise, como é que ele deve se comportar? Como é que ele se posiciona? Por isso que ele fala, ainda que quer dizer assim, mesmo que aconteça, né? Isso fala para a gente se preparar para tudo, porque nós somos ensinados pela palavra de Deus. E através de exemplos, através de homens de Deus que superaram, né, os seus limites, superaram inúmeras crises. Então nós temos ensinamentos na palavra de Deus para que a gente pratique isso no momento de dificuldade. Ele fala, ainda que lhes falte, aí ele vem assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que não tenha nenhum tipo de recurso de sobrevivência, ainda assim eu não perderei a minha fé. Ainda assim eu me alegrarei no Senhor, porque essa pessoa ela tem certeza que os seus recursos não são externos e sim internos. Essa pessoa ela tem convicção de que Deus supre todas as suas necessidades. Então, que não haja... Ele começa por o figo, e ele vai para o vinho, ele fala ainda que o figo era um dos maiores recursos da época, né? Ainda que isso me falte, ainda que a figueira, quando ele fala a figueira não floresça, a figueira, assim, quando a figueira florescia, representava que a primavera estava próxima. Então, eu acredito que, ainda que não exista nenhum tipo de rumores de que os tempos irão melhorar, né? Porque a primavera vindo era uma forma de esperança, né? E ainda que não tenha nenhum tipo de notícia, ainda que não tenha nenhum tipo de rumores de esperança, eu ainda assim, ainda que não vejamos, né, nenhum sinais de melhoras, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Eu continuarei confiando no Senhor, eu continuarei acreditando no Senhor. Aí quando a gente vê um cenário que para nós acabou, para nós que não tem mais solução, quando a gente está diante de um cenário que é decretado o fim, que não vai ter solução, ainda assim a última palavra será de Deus.
É nisso que a gente precisa se firmar. Deus tem a última palavra. Deus está acima de todos. Deus está acima dos governos. Deus está acima da economia. Deus está acima de tudo. Mesmo que a gente veja essa bagunça que a gente está vendo aqui, aí fora, mesmo assim nós devemos nos alegrar ao Senhor e continuar acreditando que Ele não mudou. Ele continua nos guardando. Ele continua nos cuidando de nós. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Ainda assim, eu continuarei crendo no Senhor e dia a dia a minha mente será transformada pela palavra do Senhor, pela esperança. Não se conforme com este mundo, a palavra do Senhor diz, mas sejam transformados pela palavra do Senhor, para que nós conheçamos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Também tem estágios. Primeiro estágio, não se conformar, não viver do modelo que nós estamos vendo, modelo de apologia ao ódio, modelo de incredulidade, modelo de proferir apenas coisas ruins. Esse tipo de modelo não é para a gente se conformar, não é para a gente tomar como modelo para a nossa vida, não. E nos ensina que nós devemos se transformar dia após dia pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Deus, pela fé. A nossa fé deve ser dia a dia renovada, a nossa fé ela deve ser dia a dia ser transformada. Dentro de nós tem que ter a esperança e confiança, independente do cenário lá fora. E mesmo que nos falte, né? Quando ele fala assim, ainda que ele está falando, mesmo que me falte o que vestir, mesmo que me falte o que comer, mesmo que me falte os utensílios, as coisas, mesmo assim, ainda assim, eu continuarei me alegrando no Senhor, porque eu sei que Ele está me guardando. E essa palavra, ela me traz assim, ela é tão esclarecedora, ela me traz tanto ensinamento. E eu comecei a ver nos últimos 10 anos o que aconteceu na nossa vida, né? Tantas coisas aconteceram nos últimos 10 anos, eu falo assim, particularmente, né? Nossa vida aqui, nossa família, como nós fomos transformados, né? De dentro para fora. E foi uma crise atrás da outra, né? Uma situação difícil atrás da outra. E o que mais me alegra é que isso nunca trouxe em nós desânimo, sabe? Eu nunca ouvi do meu marido ele falar, murmurar ou sequer pensar em dizer que ia desistir, né? E eu acho que de mim também, né? Eu nunca ouvi ele reclamar das dificuldades que a gente estava passando. Eu ouvia dele e de mim falando que Deus estava nos ensinando algo. E Ele estava nos ensinando algo, Ele ainda está nos ensinando algo. E sempre para crescimento. Ele espera que a gente prossiga no seu conhecimento. Ele espera que a gente aprenda com as dificuldades que a gente, né, teve que superar. Ele quer um povo forte, ele quer um povo que supere, que aprenda a ouvi-lo, né? Ele quer um povo que esteja na unidade com ele, porque esse povo, eles vão superar todas as crises que vierem, eles vão ultrapassar todas as crises que vierem, e foram muitas, né? E eu lembro nitidamente, né, dias antes de acontecer tudo isso, né, eu ouvia a voz do Senhor falando comigo e dizendo assim, olha, economiza, porque virão tempos difíceis. E eu fiquei com aquilo guardado, economiza que virão tempos difíceis. E como um raio, né, tudo parou. E na primeira semana que aconteceu tudo isso, eu fiquei indagando a Deus, como Abacuque fez, né? Eu indaguei muito a Deus
E numa dessas indagações eu falei assim, Senhor, eu acho que eu não vou aguentar de novo, né? Mas essa, né? Porque a última que nós passamos foi muito dolorida. Nós nos sentimos como uma cana, sabe? Que foi espremida até acabar o último caldo. E eu falei assim que eu não ia aguentar isso de novo. Então me veio toda aquela... veio um medo de passar por... Tá assim, em estágio de saindo de uma e entrar em outra, como é que vai ser? E eu fiquei uma semana assim, né? Eu tive uma ansiedade muito grande. E quando foi uma semana depois, eu fui buscar a Deus. Não uma semana depois eu fui buscar a Deus. Eu comecei a orar, eu comecei a jejuar, né? E fiquei 15 dias jejuando. E quando estava próximo de terminar, Deus falou assim, como se eu precisasse me levantar, né? Mas não de uma cama, me posicionar, me colocar de pé. Minha fé, eu precisava da fé ativa, né? Que não era para me ficar ali parada, pensando no futuro, o que ia ser, será que eu vou aguentar de novo, né? Aí que me levantei, nós nos levantamos. Quando eu falo eu tô falando de nós, né? Eu e meu esposo, nós nos levantamos e comecei a ativar a fé novamente, comecei a praticar, a me exercitar, né? A pôr a fé em ação. E foi quando Deus foi nos dando estratégias, não só a mim, né? Deus foi dando estratégia para todos ao nosso redor, né? Para toda a nossa família. Quando a gente, e eu falo assim que inúmeras vezes ele foi mostrando a ferramenta, e quando a gente vê a ferramenta, a primeira coisa que a gente põe é a dificuldade, né? A gente não abraça, é preciso vir um monte de gente falando a mesma coisa para você poder abraçar. Nossa, dá para fazer isso, mas tem isso. Dá para fazer isso, mas vem a limitação, não é nem dificuldade, é a limitação. E nós nos posicionamos novamente, Deus começou a dar estratégia e nos ensinar, né? Nos ensinar mais uma vez, porque quem ouve a Deus, quem busca a Deus na sua palavra, quem vive de oração, quem vive de fé, irmãos e irmãs, falava que viver de fé e na prática esmurecer é muito fácil. Depender de Deus, quando a gente fala eu sou dependente de Deus, olha, é você sair desse cenário aqui fora, você sair dessa dificuldade aqui fora e passar a viver dos suprimentos de Deus. Então sim, eu fui convidada a mais uma vez viver das condições do céu. E é a melhor coisa que a gente faz, é ser dependente de Deus, verdadeiramente. E eu confesso que você vive melhor, você tem mais paz, né? Quando as coisas fogem do seu controle, quem vive dessa vista aqui, entra em pânico. Por quê? Porque você perdeu o equilíbrio, quando você deixa de viver pela sua força, você perde o controle e entra em desespero. Mas quando você passa a viver do braço forte do Senhor, né? Daquele que está sobre todos, que cuida de nós, aí você vive em paz. E é isso que eu estou vivendo, no meio de paz e vivendo dos suprimentos de Deus. E poder dizer que ainda que nos falte, né? Todos os sofrimentos aqui de fora, ainda assim nós devemos glorificar o nome do Senhor. Eu gostaria de dividir essa palavra nessa noite e queria louvar um hino, né? Sou muito ousada, não vou querer louvar um hino. Mas esse hino, ele representa muito na minha vida, porque nesse meio dessas preocupações, uma linda e querida a Letícia me trouxe esse hino. Ela não sabe quão importante foi esse hino para mim. E ele
Deus falando conosco. Então, ouve esse hino, ele é um incentivo de Deus para a nossa vida. E eu vou louvar para vocês. Não sei se daí tá dando para ouvir o fundo musical, mas ele fala do cuidado de Deus em nossa vida. Vai, filho meu, você é capaz. Deserto gigante não podem com você. Vai, filho meu, eu sou contigo. Sou teu fogo, tua nuvem, tua salvação. Eu não voltei atrás, não me arrependi. Tudo que eu falei é irrevogável. Eu não voltei atrás, não me arrependi. Filho meu, filho meu, vai, porque eu não sou homem pra mentir. Quando falo, sou fiel para cumprir. Sou teu Deus, te chamei pra possuir. Vai, desde o ventre te formei um campeão. O teu nome está gravado em minhas mãos. Sou teu Deus, filho meu. Isso é o Senhor falando para você. Voltei atrás, não me arrependi. Tudo que eu falei é irrevogável. Eu não voltei atrás, não me arrependi. Filho meu, filho meu, vai, porque eu não sou homem pra mentir. Quando falo, sou fiel para cumprir. Sou teu Deus, te chamei pra possuir. Esse louvor é para finalizar essa ministração, essa palavra maravilhosa de Deus, que Ele fala para você ir sem medo. Ele te chamou para possuir, que o seu nome está gravado na sua mão e nada lhe faltará. Desde o ventre Ele te chamou para ser campeão. Então não se aflinja, não tenha medo do cenário que a teu redor. Continue buscando suprimentos de Deus, porque Ele não deixará faltar nada. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.